Depois de um ótimo trabalho com a primeira temporada de Pacificador e escrever um personagem que ninguém dá a mínima, James Gunn conseguiu alavancar a popularidade desse personagem nos cinemas com o Esquadrão Suicida e também com sua série Pacificador. Acontece que essa segunda temporada talvez não cumpriu todo esse papel novamente, porque o final dela não é um dos melhores. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, mas pra você ficar sempre aceso, cara, segue o Princesa, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo e fica atento aqui, ligado para mais conteúdos de DCU, Marvel, Avatar, conteúdos também de Star Wars, tudo relacionado à cultura pop aqui no canal, beleza? Bom, hoje vamos falar sobre a segunda temporada de Pacificador, que começa muito bem. Depois de termos um final muito cativante da primeira temporada, com a aparição especial de personagens que estavam inseridos ali no DCU como membros da Liga da Justiça, o elenco que Zack Snyder tinha escolhido, Aquaman, Flash e até silhuetas do Superman, essa segunda temporada estreia de uma maneira muito legal, onde James Gunn corta parte desses cameos e substitui com os principais heróis agora da sua nova era do DCU nos cinemas. Temos a participação do Lanterna Verde e também da Mulher Maravilha. O primeiro episódio é impecável, mostra toda a dor que o Chris sente e sua nova redenção em se tornar um herói, tentando se aproximar da Gangue da Justiça e participar de uma seletiva de Maxwell Lord, o que a gente sabe não dá muito certo. A partir disso, vai se construindo uma trama muito bacana entre a caça do Pacificador, através do Rick Flag Sr., pai do Rick Flag Jr., que já havia sido assassinado pelo próprio Pacificador, e é muito interessante todo o desenrolar dessa investigação sobre como eles vão conseguir capturar de vez o Chris, o Pacificador. Detalhe interessante é que ao inserir outra realidade, James Gunn foi gênio em usar essa dobra quântica, esse universo compacto que também já havia sido explorado no filme do Superman, dentro da série do Pacificador, onde o pai do Chris, o seu pai nazi, tinha acesso a outras tecnologias, a outras dimensões. É aí que conhecemos o cerne da temporada, o principal assunto, a Terra X, que nos quadrinhos, caso você não saiba, é uma terra que os Estados Unidos perderam na Segunda Guerra e ali é dominado por nazis, isso mesmo. Muito bem, inserção, esse paralelo de ser uma terra onde todas as pessoas são felizes é muito legal. O verdadeiro plot no final da temporada dos personagens descobrirem que naquela terra não existem pessoas negras foi uma coisa espetacular. Porém, a gente está lidando com nerdolas e na internet, pessoal, essas teorias, todos esses roteiros óbvios são facilmente descobertos. O pessoal já estava teorizando sobre a Terra X já no episódio 3 de Pacificador, sem levar spoiler de James Gunn, que ativamente nas redes sociais não deixou escapar nada a respeito disso. Alguns episódios eu acredito que foi para encher linguiça mesmo, como episódio sobre a caça do Eagle, da ave do Pacificador, aquela sua águia, porém é o que o James Gunn gosta de fazer. Ele sabe escrever sobre grupos, personagens engraçados, alívio cômico e também sobre animais. Então óbvio que nessa temporada teriam episódios aprofundando mais o Eagle, aprofundando um pouco sobre a mitologia do personagem para torná-lo um pouco especial. Já caiu na boca do povo, todo mundo já sabe que o Pacificador tem um bicho e adora ele. Nós entendemos isso, James Gunn, então chega! Personagens como Adebayo e Harcourt são destaque dessa temporada. As duas personagens cresceram bastante, deu pra ver que o James Gunn estava usando e abusando do seu nepotismo, né? Escrevendo bastante sobre a sua esposa. Caso vocês não saibam, a Emilia Harcourt, a atriz que interpreta essa personagem, é a esposa do James Gunn. Então dá pra ver uma preferência ali no roteiro na hora de escrever a personagem. No lado oposto do nepotismo, a gente tem uma atuação bem impressionante para ser real. E por falar de atuações impressionantes, aqui o John Cena deveria ganhar um Oscar ao lado da Gal Gadot. Ela deveria assistir ele ganhando um Oscar, porque é um cara que veio do WWE, não tem uma formação de ator, por assim dizer, mas que tá conseguindo entregar uma carga dramática muito legal. Um personagem pacificador, acredito que tem muito futuro dentro do DCU e do que o James Gunn está escrevendo. Porém, no final dessa temporada, ele perdeu um pouco a mão. Ao chegarmos por volta do episódio 6 e 7, temos ali a imersão total na Terra X, onde conhecemos de fato as dores e o que leva à motivação do pai do Chris daquela realidade, do seu irmão que ali está vivo, que são os heróis daquela realidade nazi. Temos também um aprofundamento muito legal no mestre judoca e sua relação com a Adebayo ao resgatá-la
dos nazis na Terra X, já que ela era uma personagem negra e foi transportada para aquela realidade. E ao mesmo tempo temos o lance, aquele romance que eu diria que já está um pouco forçado, da Emilia Harcourt com o Chris, o pacificador, que no final das contas foi bem resolvido. Um detalhe muito intrigante dessa temporada e que todo mundo notou uma diferença brusca foi a forma que James Gunn começou a escrever o Rick Flag Sr., que é o pai do Rick Flag, que lá na série animada, o primeiro projeto do DCU de verdade, o Greatest Commandos, ele é um personagem totalmente diferente do que ele se tornou aqui em Pacificador. E nos últimos episódios dessa temporada, a gente pode ver isso de perto, o quanto isso impactou no personagem que ele está se tornando dentro do DCU. Será que realmente foi a intenção dele desde o início, ou ele perdeu a mão ali na hora de escrever? A participação especial do Lex Luthor foi muito legal, mostrando ali que ele está preso, mas a qualquer momento o governo está disposto a libertá-lo para conseguir deter uma ameaça maior, abrindo portas, lógico, para o segundo filme do Superman, né, Man of Tomorrow, O Homem do Amanhã, que o Lex Luthor vai sim ser um dos protagonistas. Nós já sabemos que uma hora ou outra ele vai ser solto. Acontece é que toda aquela motivação do Rick Flag Sr. buscar vingança pelo assassinato do seu filho foi praticamente o que guiou toda a temporada e que nos levou direto ao episódio 7, que é um dos episódios mais fantásticos de Pacificador das duas temporadas. James Gunn escreveu tão bem toda a corrida do grupo, toda a questão do pai dele, da outra realidade, ser um cara bom, por mais que ele se disfarçava de um herói nazista, em comparação ao seu irmão, que parece que naquela realidade não dá a mínima pelo código de honra do seu pai. As referências ao Aranha-Verso e ao Homem-Aranha, quando a gente tem o Vigilante interagindo com sua outra versão, foi muito bacana. Porém, os detalhes desse episódio foram completamente jogados de lado e o recheio dele foi jogado no lixo, quando James Gunn simplesmente escreve o episódio 8, que foi o último episódio dessa temporada, que ele é simplesmente patético. Aqui, nós não temos nenhum desenvolvimento real de personagens. Temos todas as resoluções de duas temporadas resolvidas simplesmente nos 10 primeiros minutos de episódio, onde o Chris vai conversar com a Harcourt, eles liberam o Chris da prisão, conseguem resgatá-lo. Ali a Debayle chora, a gente vê que ela é uma personagem muito envolvida e ligada com o pacificador, porém todas as questões que ele sofreu, toda aquela coisa que ele queria passar, que ele queria viver na realidade da Terra X para ter um relacionamento com a outra versão da Harcourt, vemos que era só uma coisa de gado. Ele só queria a atenção da menininha, só queria a atenção da Emilia Harcourt, da mulher do James Gunn. Ele foi lá, teve a resposta, que realmente, na noite que eles se envolveram, ela sentiu alguma coisa por ele e acabou. Isso mesmo, acabou. Todos os problemas que o pacificador estava sofrendo, toda a ligação dos dois, a questão dele ter assassinado um cara que ela tinha uma ligação pessoal, uma ligação romântica, foi jogada no lixo. A construção da personagem, Emilia Harcourt, também não foi considerada, não foi levada em questão. E de repente, nós somos jogados no episódio, onde nós temos de 5 em 5 minutos um corte para um clipe de uma banda que ninguém liga, que ninguém gosta, mas o James Gunn gosta, e músicas o tempo todo. Mas isso daí é uma característica do James Gunn. E se tem uma reclamação que a gente tem que fazer dessa temporada específica, é do final do episódio 8, e com certeza de todas as músicas clássicas de rock que foram tocadas nessa temporada. Velho, é muita música. E um episódio de 38 minutos, que foi a média da maioria dos episódios, com exceção do último, que teve quase uma hora de duração, se eu não me engano. Cara, foram mais de 4 músicas por episódio. E assim, são trechos longos, não são, sei lá, uma música de background, uma música para evoluir um personagem, ou só para dar motivação. Não, é música pauleira mesmo, tocando, mais de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos de música. Pra que isso, cara? A gente sabe que você tem um gosto musical legal, James Gunn, que você tem uma playlist boa, mas pra que colocar esse tanto de música? Já deu, já entendemos que o Chris é um personagem que gosta de rock antigo, ele é um personagem escancarado sobre essa cultura americana exacerbada, mas não precisa ficar colocando música toda hora, velho. Enjoa. E isso enjoa, faz com que a série perca público e as pessoas não queiram mais saber desse tipo de personagem, que é o pacificador, o tipo de personagem que o James Gunn adora escrever, o cara desconhecido. No final desse episódio 8, depois que o Rick Flag assume o controle total da Argus e investigar o que tem em todas as outras dimensões, ele acha um planeta e denomina o planeta Salvação.
numa saga muito importante dos quadrinhos da DC, onde a Argus manda prisioneiros, os grandes vilões, e deixa eles apodrecendo lá. Só que não é um planeta comum, galera. Simplesmente é um planeta onde os soldados de Apocalipse, de Darkseid, ficam treinando. Então, é uma guerra de vilões para tentar sobreviver nesse lugar. E adivinha, o Chris é jogado ali. Só que, nesse episódio, temos um grande fator que soma no futuro do DCU, que é a criação do Checkmate. Uma equipe muito forte dentro da DC, muito mal explorada. Nos últimos anos também, ninguém liga. Checkmate é basicamente uma versão do Esquadrão Suicida mais moralista, porque em algumas fases a Amanda Waller já comandou, mas foi podada dessa organização e foi mandada direto para Argus para liderar a grande missão da Força Tarefa X. E o que acontece? Nós temos aqui uma formação bem legal, inicialmente, Sacha Bordeaux, Pacificador, Vigilante, o Mestre Judoka talvez, porém, nessa mesma formação, não temos personagens de grande cerne das últimas histórias do Checkmate, como por exemplo, o Arqueiro Verde, e outros personagens que podem aparecer em histórias importantes da Checkmate, como antagonistas, como já aconteceu várias vezes do Exterminador participar desse tipo de história. O James Gunn inseriu de vez o Checkmate no DCU para ser mais uma organização para tratar um pouco do que a Argus fazia, só que com limite moral e ético da equipe que estava com o Chris, com o Pacificador. E acontece que o final foi muito globalizado, sim, foi um final de TV Globo, de série da TV Globo. Muita música, muita gente sorrindo, como se tudo ali tivesse uma resolução de problemas, tivesse tudo sido resolvido. O saldo geral desse episódio, galera, na minha opinião, de 0 a 10, eu dou uma nota 3. É um episódio muito ruim, é o pior de toda a série, na minha opinião. Abre portas? Abre, mas são portas limitadas, porque James Gunn já havia dito nas redes sociais, teriam participações empolgantes, teria sim uma pista do que viria em Man of Tomorrow, e mais uma vez eu tenho certeza que esse cara só tá falando baboseira e mentira. Esse pai nem tá com esse roteiro pronto de Man of Tomorrow, porque a cagada que ele fez aqui no final dessa temporada é grotesca. Tenho medo sim do que ele pode fazer com o futuro do DCU, porque por mais que ele fale bastante nas redes sociais, eu tô vendo pouca proatividade, eu tô vendo que em tela ele não está entregando tudo isso que ele acha que ele está entregando. Então, assim, a longo prazo é um pouco preocupante, porque ele não tem planos para a terceira temporada de Pacificador, porém, temos mais um grupo formado, mais um plot do Planeta Salvação, mais um gancho para a saída de Lex Luthor da prisão, e ano que vem temos filme da Supergirl, série dos Lanternas, e só em 2027 que vamos ter a continuação do Superman. Ele vai esperar só o filme do Superman para resolver esses problemas? Porque o filme da Supergirl já está pronto. Será que já estava tudo conciliado com o Pacificador? Porque a impressão geral de todo mundo que assistiu essa segunda temporada é que James Gunn terminou a temporada no episódio 7 e de repente teve que escrever mais um episódio, porque já estava assinado, já estava contratual com a HBO e estava faltando tempo de tela. Então ele teve que improvisar e fez esse final muito, muito duvidoso. Olha, no saldo geral de Pacificador, segunda temporada, para mim, é uma nota 7. Poderia ser nota 10, 9, se fosse um episódio minimamente feito com cuidado, um episódio que não tivesse um tanto de banda, tivesse um monte de coisa clichê de novela. Não parece que eu tô assistindo alguma coisa do universo DC, parece que eu tô assistindo uma novela das 9. Então, me decepcionou bastante. Acontece que ano que vem temos mais uma produção na DC. A série dos Lanterna, que segundo James Gunn vai ter ligação direta com o Planeta Salvação, ao mesmo tempo que vai ter o filme da Supergirl e também o filme do Cara de Barro, que é outro. Eu tô com o pé atrás aí, não sei o que pode sair disso. Um vilão que ninguém conhece, popularmente bem flopado, não sabemos qual é o destino com o James Gunn, o que ele tá pensando em fazer com esse tipo de personagem. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Você concorda comigo? Algumas decisões aqui foram horrendas, horríveis. Temos que parar de ficar mandando mensagem pro James Gunn, vendo o que ele tá falando na internet, porque ele tá falando muita baboseira. Se a gente for acreditar em tudo, a gente tá ferrado. Vamos fazer a nossa parte, consumir os produtos DC e no final das contas julgar mesmo. Ir no cinema, assistir a série, fazer igual eu tô fazendo aqui, ou se não reclamar nas redes sociais, velho. Tá uma porcaria. Melhora isso aí, James Gunn. Né?
Não esqueça de se inscrever, deixar seu comentário aqui embaixo e também deixar o seu like maroto. Beleza? Te espero aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.